Há séculos, a Bíblia tem sido um ponto de referência para milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua história de criação remonta a tempos antigos, repleta de relatos fascinantes e debates históricos sobre sua origem e autoria. A Bíblia é uma obra ímpar que atravessa os séculos, sendo uma fonte inesgotável de sabedoria, inspiração e reflexão espiritual. Sua estrutura abrangente abarca dois grandes conjuntos de escritos que se complementam, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é um tesouro de narrativas que se iniciam com a criação do universo, proporcionando uma visão épica dos primórdios da humanidade. Desde os relatos sobre o Jardim do Éden até a jornada do povo de Israel, os livros do Antigo Testamento oferecem não apenas histórias fascinantes, mas também preceitos morais e leis que fundamentam a ética e a vida em comunidade. Por outro lado, o Novo Testamento traz uma nova luz ao apresentar a vida, os ensinamentos e os feitos transformadores de Jesus Cristo. Os evangelhos narram sua jornada terrena, seus milagres, suas parábolas e suas interações com as pessoas. Além disso, as epístolas escritas por apóstolos e seguidores de Jesus oferecem orientações para a prática da fé e reflexões sobre a vida cristã. Esses textos, reunidos ao longo de milênios, oferecem uma visão panorâmica da relação entre Deus e a humanidade. Desde as origens do mundo até a vinda de Cristo e os ensinamentos que perduram, a Bíblia é um repositório de sabedoria espiritual que transcende culturas, línguas e fronteiras. A diversidade de gêneros literários presentes na Bíblia, como mitos, poemas, histórias, profecias e cartas, reflete a complexidade da experiência humana diante do divino. Esses escritos foram preservados ao longo dos tempos, transmitidos oralmente e posteriormente registrados, atravessando séculos para nos oferecer um legado de fé e reflexão. Assim, a Bíblia não é apenas uma coleção de textos religiosos, mas um guia espiritual que continua a inspirar, desafiar e transformar vidas, convidando as pessoas a se conectarem com sua mensagem de amor, perdão, esperança e redenção, independentemente do tempo ou lugar em que são lidos. A autoria dos livros que compõem a Bíblia reflete uma riqueza de vozes e perspectivas diversas, fruto da contribuição de múltiplos autores ao longo de séculos. No Antigo Testamento, esses textos foram atribuídos a figuras como Moisés, Samuel, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias e diversos outros profetas. Moisés, conhecido por sua liderança no êxodo do povo hebreu do Egito, é creditado por parte significativa dos primeiros livros, incluindo o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Samuel e Davi, importantes figuras na história de Israel, são associados a livros que narram eventos históricos, estabelecendo o contexto dos reis e das monarquias. Salomão, conhecido por sua sabedoria, é atribuído a escritos como Provérbios, Eclesiastes e partes do livro de Salmos. Os profetas como Isaías e Jeremias oferecem uma perspectiva profunda sobre questões sociais, políticas e espirituais do povo hebreu em diferentes momentos históricos. Cada autor trouxe consigo sua própria bagagem de experiências, crenças e reflexões, moldando os temas abordados em seus escritos. Suas perspectivas únicas, suas lutas pessoais e sua conexão com o divino foram expressas por meio de diferentes estilos literários, desde narrativas épicos até poesia e profecias. Esses textos, posteriormente compilados, refletem uma ampla diversidade de vozes, oferecendo uma visão multifacetada da relação entre Deus e a humanidade. A singularidade de cada autor é evidente na forma como abordaram temas como fé, justiça, moralidade e a jornada espiritual do povo de Israel.
Embora os autores tenham vivido em períodos distintos e em contextos variados, suas mensagens convergem para transmitir valores fundamentais, como amor ao próximo, justiça, compaixão e a busca por uma conexão significativa com o divino. O Novo Testamento da Bíblia é uma compilação de escritos que oferecem um olhar profundo sobre a vida e os ensinamentos transformadores de Jesus Cristo, bem como o desenvolvimento inicial da fé cristã. Entre esses textos, os 4 evangelhos ocupam um lugar central, atribuídos a Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um desses evangelhos apresenta uma narrativa distinta da vida, ministério, milagres, parábolas e ensinamentos de Jesus, revelando aspectos diferentes de sua personalidade e missão. Mateus destaca Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento, enquanto Marcos enfatiza a ação de Jesus e sua missão como servo. Lucas, o médico e historiador, oferece uma visão detalhada da humanidade de Jesus, e João apresenta a divindade de Cristo de maneira mais profunda. Além dos evangelhos, o Novo Testamento contém as epístolas, cartas escritas por apóstolos como Paulo, Pedro, Tiago e João. Essas cartas oferecem orientações práticas, ensinamentos teológicos e reflexões profundas sobre a fé emergente na comunidade cristã primitiva. As epístolas de Paulo, por exemplo, são direcionadas a várias igrejas e indivíduos, abordando temas como a graça, a salvação pela fé e a conduta ética dos cristãos. As cartas de Pedro, Tiago e João também oferecem conselhos sobre como viver uma vida piedosa, enfrentar desafios e cultivar a unidade na fé. Esses escritos por diferentes autores em contextos diversos, demonstram a diversidade de experiências e perspectivas dentro da comunidade cristã nascente. Apesar das diferenças, todos eles buscam transmitir uma mensagem central de amor, redenção e esperança por meio da vida e dos ensinamentos de Jesus Cristo. O Novo Testamento, portanto, não apenas registra a história e os eventos cruciais da vida de Jesus, mas também oferece um conjunto valioso de orientações e reflexões espirituais que continuam a influenciar e inspirar gerações, contribuindo para a formação da fé cristã e para a compreensão do significado da vida de Cristo para o mundo. Evidências históricas e arqueológicas fornecem suporte à autenticidade dos eventos e locais mencionados na Bíblia. Descobertas arqueológicas ao longo dos anos corroboraram muitos relatos bíblicos, como descobertas de cidades antigas, inscrições, documentos e artefatos que confirmam a precisão histórica de muitos relatos contidos nas Escrituras. Os manuscritos do Mar Morto representam um dos achados arqueológicos mais impactantes da história, lançando luz sobre os antigos textos bíblicos e oferecendo uma janela fascinante para a compreensão dos tempos antigos. Descobertos por acaso por um pastor beduíno em 1947, esses pergaminhos encontrados em cavernas próximas ao Mar Morto causaram um impacto sísmico no estudo da Bíblia e da história judaica. Esses manuscritos consistiam em uma coleção impressionante de textos, incluindo cópias de livros do Antigo Testamento, como o livro de Isaías, Deuteronômio, Salmos e muitos outros. A descoberta foi uma revelação extraordinária, pois os manuscritos datavam de um período muito próximo aos tempos de Jesus, permitindo uma visão mais detalhada da forma como esses textos eram preservados e transmitidos ao longo dos séculos. A importância dos manuscritos do Mar Morto reside não apenas na preservação dos textos bíblicos, mas também na confirmação da fidelidade textual ao comparar essas cópias antigas com as versões posteriores da Bíblia. A precisão e semelhança entre os manuscritos encontrados e as versões posteriores demonstram uma notável consistência e cuidado na preservação dos escritos ao longo do tempo. A história da Bíblia não é apenas um registro religioso, mas também uma jornada que revela a evolução da fé, da cultura e da humanidade. Sua formação foi marcada por debates, concílios e escolhas cuidadosas sobre quais escritos incluir. Mesmo assim, a mensagem central de amor,
esperança e redenção permeia esses textos milenares. Essa jornada de composição, preservação e tradução tornou a Bíblia um tesouro cultural e espiritual, transcendendo fronteiras e idiomas, influenciando pessoas de diversas origens ao longo dos tempos. Ao compartilhar essa história fascinante da criação da Bíblia e as evidências que a sustentam, podemos apreciar não apenas sua importância espiritual, mas também sua relevância histórica e cultural, que continua a impactar e inspirar milhões de pessoas em todo o mundo.